queridos? Tudo bem, professor Pedro Pogi, tá bom com vocês aqui no mais uma aulazinha de Química. Vocês podem perceber que hoje a gente está num modelo diferente, né? Aqui a gente está com um quadro, né? Eu improvisei esse quadro aqui. Esse quadro aqui já era antigo aqui em casa. Ele perdeu a sua proteção no quadro, então eu coloquei um vidro nele aqui, né? Mandei um vidraceiro colocar um vidro nele, colar ele com silicone bonitinho para que a gente possa, né, fazer continuar a nossa aula, tá? Bom, vamos lá. Eu falei com vocês, né, nas nossas aulas anteriores, que a gente trabalhou com os modelos atômicos, né, de Dalton, Rutherford, Bohr. A gente trabalhou um pouquinho sobre tabela periódica. Agora a gente vai adentrar um pouquinho na tabela periódica, tá? A gente vai entender um pouquinho mais agora o contexto interior dela, tá? Bom, quando falamos sobre identidade de elemento, tá? É a mesma coisa nós, tá? Nós possuímos uma identidade, o nosso RG, o nosso registro geral. Então é a mesma coisa o elemento. Quando o elemento ele se destaca na tabela periódica, ele produz uma identidade, ele tem uma identidade própria dele, tá? Como é que a gente identifica essa identidade? Através do seu número atômico, tá? Então, através do meu número atômico, eu consigo descobrir qual elemento estou me referindo, tá? O número atômico ele não se repete, tá? Ele vai variando. Então você percebe que na tabela periódica, inclusive aqui eu tenho uma cortina aqui no meu quarto, né? Maravilhosa. Então ele vai do 1 e depois ele vai lá até o 118, tá? Ele não se repete, perfeito? Então, bom, quando trabalhamos como tabela periódica, a gente entendeu que as linhas horizontais, né, quando a gente consegue enxergar os nossos horizontes, são chamados os períodos, e as minhas colunas são chamados os grupos ou famílias, tá? Bom, aqui nessa parte aqui a gente tem os metais alcalinos, no grupo 18 temos os gases nobres, tudo isso trabalhamos no nosso vídeo anterior. Agora vamos adentrar nesse método, tá? Então, a gente sabe que a identidade do elemento se refere ao meu número atômico, perfeito? Gente, quando a gente vai olhar um elemento na tabela periódica, a gente vê, né, a sigla do elemento, né, eu coloquei o sódio, Na, tá? Lembrando que quando colocamos duas siglas maiúsculas, isso não se refere a elemento químico, isso se refere a um estado, isso se refere a uma capital, tá? Então, lembrando, quando for sempre representar um elemento químico, a primeira letra é maiúscula e a segunda letra minúscula, perfeito? Nunca as duas maiúsculas e nunca as duas minúsculas, tá? Então, agora aqui, em cima do meu elemento eu tenho a identidade dele, que é o número atômico, e abaixo do meu elemento eu tenho a minha massa, tá? Então aqui, o número atômico do sódio 11 e a minha massa 22,990, tá? Tem tabelas periódicas que arredonda para 23, tá? Mas isso aí não importa até o momento. Bom, um bizu que eu coloco para vocês aqui, que eu coloquei aqui em cima, né? Que Z é igual a P, que é igual a E. Vamos entender o que é Z? Gente, na tabela periódica, o número atômico ele é representado pela letra Z, a massa pela letra A, os prótons representados pela letra P e os elétrons representados pela letra E, tá? Então, quando a gente coloca aqui Z é igual a P igual a E, porque os números atômicos é o mesmo número de prótons que é o mesmo número de elétrons. Vamos entender isso aqui mais pra frente, tá? Bom, outra coisa. Quando aparece esse X aqui para vocês, tá? Isso aqui é uma notação química. Muita gente tem dúvida nessa parte aqui, tá? Porque esse Xzinho aqui, a gente pode representar um elemento químico. Aqui embaixo, na ponta do X, lá embaixo, tanto do lado esquerdo ou do lado direito, tá? Isso não interfere. Fica o meu número atômico e em cima fica a minha massa. É o inverso do elemento químico na tabela periódica que a gente vê aqui. O número atômico em cima e a massa embaixo. Aqui não. Aqui a gente só inverteu em forma de X, tá? Então, embaixo do meu elemento químico temos um número atômico. Embaixo dessa notação química temos um número atômico e em cima desse X a gente tem um número de massa, tá? Então, isso aqui é chamado de notação química e ele pode receber qualquer tipo de elemento, tá? Qualquer elemento químico da tabela periódica. Show? Bom, outra coisa que eu vou falar com vocês. Bizu. Temos 3 bizus aqui nesse quadro aqui. Quer descobrir o número de massa? Soma prótons mais nêutrons. Quer descobrir o número de nêutrons? Diminui o número de massa menos o número de prótons, tá? Bom, o elemento que vocês aqui citei aqui para vocês, o elemento flúor, tá? Então, ó, vocês percebem que eu tenho aqui flúor 19 e embaixo eu tenho 9. Acima desse elemento eu tenho o número de massa. A massa do flúor
19. E abaixo do meu elemento eu tenho o meu número atômico, que é 9, que é a identidade do meu elemento. Sabemos que o número atômico, lá no bizu lá de cima, é a mesma coisa que prótons e a mesma coisa que elétrons, tá? Então, sabendo disso, a gente forma a regra dos 5, tá? Essa regra dos 5 aqui é para que você consiga identificar a qual elemento a gente se refere e tudo que a gente tem dentro dele, tá? Então, ó, que regra dos 5 é essa, tá? A é igual a A, N, P, Z e E, tá? Então, com essa regra dos 5 aqui, a gente descobre o elemento inteiro, tá? Bom, A, sabemos que A é o que se refere a massa. Qual é a massa do flúor que a gente tem aqui? A massa, lembra que eu falei com vocês que fica em cima dessa notação química? Então a massa do flúor é 19. N, que significa nêutrons. Lembra do bizu que eu falei com vocês? Como é que a gente descobre nêutrons? A menos N. Então quanto que vale A? 19. Quanto que vale P, que é os prótons? Que é o mesmo número atômico? 9. 19 menos 9? 10. Então, descobrimos o meu nêutron, tá? É só diminuir o número de massa menos o número de prótons, ou o número atômico, ou o número de elétrons, tá? Que é a mesma coisa. P é quanto? 9. Por quê? O número atômico é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons, tá? E E também é igual a 9. Lembrando do bizu lá de cima, Z igual a P e igual a E, tá? Então, isso não interfere em nenhuma circunstância, tá? Sabendo desses bizus aqui, sabendo de toda dessa rotina que a gente consegue identificar através da tabela periódica no seu interior, cara, vocês arrebentam na prova. Inclusive, na prova da EAN, caiu uma questão dessa. E uma das dúvidas que os alunos estavam era sobre esse elemento X. Porque eles nunca viram essa notação química diferente. Eles sempre viram essa notação assim, ó. Um exemplo aqui que eu vou citar, né, do berílio. Ó, eles só viam essa notação, mas eles não sabiam dessa notação em X, tá? Então, essa notação em X aqui, ela é muito importante. Então, nunca se esqueça dela, tá? Lembrando que em cima é o número de massa e embaixo é o meu número atômico, a identidade do meu elemento, tá? Então, bizu fechado, né? Então, eu finalizo esse vídeo aqui com vocês, tá? Com essa dica maravilhosa de química, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, no nosso próximo vídeo, estaremos trabalhando com pH e pOH, potencial hidrogênio iônico, tá? Isso também é muito importante também em provas de vestibulares, tá? A UERJ, inclusive, no ano passado, ela cobrou 3 questões de pH e pOH, tá? E já na parte de milidar, aí eu não cobra muito isso, tá? Mas, inclusive, o que eu quero deixar para vocês aqui é só isso, tá? Então, né, é um momento para tirar um printzinho da tela aí, tirar um print desse quadro maravilhoso aqui, tá? Então, copiem a matéria, estudem mais. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí também que eu estarei vendo, tá? Então é isso, pessoal. Forte abraço e valeu!